Shukran, Habibtis! Salam alaikum! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Eu sei que eu sumi aqui por um tempo, peço desculpas, mas precisei dar um tempo para algumas coisas e organizar a vida. Então, aconteceu aí esse gap de alguns meses, mas estamos de volta. E hoje, no Galbi Radio, falaremos sobre o Santo do Levante e minha conexão com o mundo árabe. Para começar, então, eu queria dizer que eu me dei conta que o primeiro episódio eu não comentei sobre o que significa o nome do canal. Então, estou aqui vindo explicar para vocês, porque no vídeo anterior, que eu tentei me desafiar e gravar um vídeo todo em inglês, ele tá lá. Eu não legendei porque eu sei que existe essa ferramenta automática do YouTube, mas caso vocês acham que talvez valeria a pena eu colocar legendas diretamente embutidas no vídeo, me avisem, porque nos próximos eu posso fazer isso. Então eu percebi que no vídeo anterior eu expliquei o que é, mas eu expliquei em inglês. Então, explicando agora, Galbi em árabe significa meu coração. É uma das minhas músicas favoritas do Saint Levant, que é meu artista favorito. E literalmente, a ideia do meu canal aqui era criar um canal entre as pessoas para que eu pudesse falar com o meu coração, porque eu sou uma pessoa muito intensa, eu sou uma pessoa que eu sinto as coisas de uma forma bastante expandida, então todas as coisas que eu fosse trazer aqui eu gostaria que fossem genuínas, espontâneas, assim como eu, então por isso eu coloquei o nome como Galbi. Enfim, então começando, né, o assunto do vídeo, eu sou uma mulher que cresci numa casa com o meu pai me falando e me contando histórias sobre árabes, porque o meu bisavô veio da Síria, tá? Veio de uma parte da região da Síria, que hoje seria o Líbano, então a gente chama de sírio-libanês. Mas, oficialmente, num documento que eu encontrei ano passado, diz que ele veio da Síria. E isso é muito foda pra quem procura a sua ancestralidade, quem procura seus antepassados, porque o quão difícil é conseguir chegar na fonte ou chegar nas informações. Porque, literalmente, a única coisa que eu tenho do meu bisavô é uma certidão de casamento com a minha bisavó, que não é a mulher que veio da Síria com ele. E aí, olhando para esse documento de certidão de casamento, eu me dei conta que ele era viúvo de uma mulher. E aí, porque eu pesquisei muito sobre o nome dele, no MyHeritage, no Family Tree, em vários desses negócios de procurar pelos seus antepassados. E, tipo assim, simplesmente eu não consigo encontrar nada do meu bisavô. Porque o nome dele é José Sead, porém, contudo, todavia, José pode ser Yusuf, né? E pode ter 1 milhão de formas diferentes de conseguir entender o que é esse nome. Assim como Sead. Porque pode ser Saed, pode ser Saad, pode ser várias formas de escrever. Então, eu não sei se eu conseguirei chegar e ver o rostinho ou conseguir pegar documentos na minha mão do meu bisavô. E aí, ano passado, olhando para essa certidão de casamento, eu me dei conta que dizia que ele era viúvo dessa mulher, Celina Buais. E aí eu resolvi colocar o nome dela nessas plataformas que eu citei anteriormente. E aí eu cheguei num documento da certidão de óbito da filha deles, que dizia, tipo, filha do já falecido Celina e José Sead, naturais da Síria. E quando eu vi isso, sei lá, um dia eu tava trabalhando e eu... Tá, na real, deixa eu dar uma olhada nesse documento de novo. E daí, quando eu vi que tinha a questão da Celina, daí eu pesquisei o nome dela e tal, eu cheguei nessa informação, eu tava num café trabalhando, eu fiquei uns 15 minutos de olho fechado, assim, chorando, tipo, meu Deus, sabe? Parece que tá mais real, parece que eu tô chegando cada vez mais perto. Então... Enfim, eu cresci com o meu pai me contando a história das pessoas árabes e de como é que começou a humanidade, basicamente. E comendo comidas árabes também. Minha mãe faz o melhor tabule da história. Quem já comeu sabe, quem me conhece sabe. E quem me conhece provavelmente já comeu o tabule da minha mãe, porque é a primeira coisa que eu introduzo pros meus amigos é a porra do tabule da minha mãe. Maravilhosa, te amo, Tereza. Então, eu sempre carreguei isso comigo. Mas nunca foi uma coisa tão forte,
ao menos eu achava que não era tão forte, porque ninguém na minha família fala árabe, sabe? O meu avô não falava árabe, meus primos não falam árabe, meus irmãos não falam árabe, ninguém da minha família fala árabe. Então, assim, não que eu achasse que só porque a gente não fala árabe, a gente não veio de árabes, mas sabe quando fica meio confuso? Porque a gente sempre ouve histórias tipo, meu avô é alemão e ele fala alguns dialetos. Minha família é italiana e meu trisavô falava italiano e minha mãe fala italiano também. Só que eu não tenho isso na minha família. Ninguém da minha família fala árabe. E aí, assim, ano passado, esse vídeo talvez vai ser longo, porque foram vários desencadeamentos de fatos e situações que foram acontecendo na minha vida pra me levar onde eu estou hoje. Que não é grande coisa, mas, tipo assim, é grande coisa ao mesmo tempo. Mas, simplesmente, ano passado, em maio, teve as enchentes aqui no Rio Grande do Sul, pra quem não sabe. E foi um mês inteiro muito intenso, que no caso foi um mês de resgates e o Estado tentando entender o que faz, o que acontece, porque mais de 95% do Estado foi atingido, milhões de pessoas sem casa, sem lugar pra ficar, cidades desaparecendo do mapa simplesmente por causa de tanta água que teve. Então, assim, foi um caos. E duas amigas minhas, uma que tem uma agência de branding e uma outra que é psicóloga, resolveram se unir pra criar um projeto que era o Achamos Sua Criança. E aí, um dia eu me ofereci pra ajudar elas e a gente criou esse projeto juntas, né? E esse projeto, basicamente, era um Instagram em que a gente recebia informações de pessoas que estavam buscando por crianças desaparecidas, para que a gente conseguisse ser essa plataforma que liga as famílias que estão buscando essas crianças com as crianças, né? De fato. Então, tipo, vi esse menino em tal lugar, mandava o endereço, a gente publicava, né? Enfim. Só que quando eu ofereci ajuda pras minhas amigas, eu ofereci porque elas não estavam dando conta de tanta gente que tava mandando mensagem. E a nossa página cresceu muito. Tipo, a gente criou numa sexta, no caso elas criaram numa sexta, tinha, sei lá, 5.000 seguidores. 300 seguidores, que é a galera que estão em volta, enfim. Aí, tipo assim, no domingo tinha 10.000 pessoas. Aí elas já estavam meio apavoradas. Na segunda-feira tinha, sei lá, umas 14.000 pessoas. Eu falei, gurias, vocês querem ajuda pra procurar, pra organizar as informações? E daí elas tinham, tipo, várias planilhas de vários lugares diferentes, abrigos diferentes, que estavam recebendo essas crianças. E então tinha que ficar procurando em 9, 12 listas diferentes, entendeu? Tipo, nessa lista não tá, nessa lista não tá. E eu pensei, será que não tem uma forma mais inteligente da gente agrupar todas essas tabelas juntas? E aí eu tenho amigos engenheiros de dados, engenheiros de softwares, eu sempre tenho meus contatos dos meus amigos, porque eu só ando com gente muito foda. E aí eu conversei com eles e falei, olha só, as gurias estão com esse projeto, eu tava pensando em ajudar nessa parte mais de tecnologia e tal. E deles, não, super, vamos fazer. Em 2 dias, a gente conseguiu levantar uma plataforma super foda. E aí a gente fez entrevista com o Conselho Tutelar, a gente fez entrevista com o Ministério Público, a gente teve reunião com um dos juízes do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Enfim, a gente conseguiu alcançar pessoas muito grandes nesse meio. E a nossa página chegou até 125.000 seguidores. E, tipo assim, em menos de uma semana. Foi muita loucura. A gente recebeu mensagens do Globo, a gente recebeu mensagens de vários veículos de jornais que queriam nos entrevistar. E a gente conseguiu unir crianças e seus familiares, mais de 30 crianças e seus familiares. Então foi um projeto muito legal de ter feito parte, porque a gente foi presencialmente lá falar com o Ministério Público, a gente foi presencialmente falar com delegados, polícia militar, polícia civil, enfim. Porque quando eu entrei no projeto, eu falei pras gurias, né, amigas, olha só, lindo, maravilhoso esse projeto, mas a longo prazo a gente vai ter colocado um monte de imagem de menores, né, na internet, a gente não sabe onde é que vai chegar, na internet é global, a gente, né, enfim. Então a gente precisa pensar a longo prazo, como é que funciona a LGPD. Aí a gente também conseguiu o contato de uma pessoa que trabalha em Brasília, como, né, dentro de um órgão lá que é especialista em dados e proteção de dados. Enfim, conseguimos alcançar coisas muito grandiosas com esse projeto e mexeu muito comigo. Tipo, porque como eu sou da área de tecnologia, eu sempre gostei muito dessa questão de conseguir usar a tecnologia como uma ferramenta mesmo, sabe? Como é que eu posso ajudar as pessoas usando essas ferramentas? Então, isso sempre foi uma coisa muito forte dentro de mim, porque eu também trabalho como UX, né? A designer de experiência é uma pessoa que sempre vai colocar as pessoas no centro para tomar decisões que façam sentido para quem tá usando produtos, serviços, enfim. Então foi um projeto muito legal e mexeu muito comigo. E depois das enchentes, eu
eu fiquei com isso dentro de mim, tá? Mas eu tô pulando direto pra maio e eu tô esquecendo toda a questão em volta que vai me levar exatamente pra esse lugar, tá? Porque essa história tem muitas camadas, eu espero que vocês consigam acompanhar. Me desculpa se eu falar rápido ou enfim, mas é porque as coisas aqui são meio dinâmicas. Antes de eu começar com a parte árabe, eu vou terminar essa parte da plataforma, tá? Então, depois que teve toda essa questão, a gente teve que entregar a plataforma, obviamente, para os órgãos responsáveis, porque como a gente tinha dados e informações de crianças, a gente não pode ter isso, obviamente, então a gente entregou tudo, a gente tirou a plataforma do ar e a gente entregou tudo que a gente tinha para o Ministério Público, enfim, os órgãos responsáveis. Mas, de qualquer jeito, foi um projeto, assim, que me preencheu de várias formas e fazia muito tempo que o meu trabalho não me preenchia, sabe? Como se realmente não tivesse... eu tô fazendo aqui um monte de coisa legal que os usuários, as pessoas que usam os serviços e os produtos das empresas que eu trabalho estão gostando, mas, assim, sabe? Quando parece que não tem um impacto social tão forte. Então, isso mexeu muito comigo. E aí, a Júlia, que é essa que tem a agência de branding e que a gente fez esse projeto juntas, ela cuidou de todas as redes sociais do Instagram e tal. Eu fui pra casa dela, né, depois das enchentes, assim, e pra dar um ar, pra respirar um pouco, porque foi muito horrível estar aqui, foi indescritivelmente assustador. E eu pensei, cara, eu vou lá ver ela, tipo, fazia tempo que eu não via ela. Ela também tava preocupada, porque, enfim, familiares e todos os amigos dela moram aqui. Então, enfim, fui pra lá. E teve um dia que a gente tava na beira do mar e eu pensei, cara, eu preciso dar um tibum. Tava frio até, tava, sei lá, 15 graus pra dar tibum na praia. Isso é frio. E aí eu cheguei na beira da praia, fechei meus olhos e eu falei, deusa maravilhosa, linda da minha vida, Iemanjá, fala com a sua filha. Fala com ela, fala comigo, eu tô pronta, pode vir, eu tô aqui. E aí, na minha cabeça, automaticamente me veio uma voz, eu juro, tá, gente, não tava chapada, não tava usando drogas, eu tava chapada de ouvir Beyoncé, no caso, né, Beyoncé é a minha religião, então, literalmente, tá bem? Literalmente, ela é minha religião, eu sempre falo isso pras pessoas, se vocês perguntarem pra minha sobrinha que tem 12 anos, qual é a religião da todinha, ela vai falar Beyoncé. Enfim, estava ali ouvindo Beyoncé, estava ouvindo Ave Maria ainda, tá? Ave Maria! Música maravilhosa. Estava eu ali ouvindo, e aí me veio a minha voz na minha cabeça falando, e se tu fosse diplomática? E se tu estudasse pra ser diplomata? E na hora eu fiquei confusa, mas eu sentia um preenchimento tão forte dentro de mim. Eu comecei a chorar. E as pessoas que estavam em volta não deveriam estar entendendo nada. Com certeza elas olharam e pensaram, meu Deus, a menina tá muito chapada. Porque assim, comecei a chorar do nada. E eu cantava Beyoncé toda desafinada. Tipo... Baby, I can see your halo. Eu tava fudidaça né? Não sei, eu tava recebendo uma mensagem ali da deusa toda poderosa, maravilhosa. E depois daquilo, quando a gente voltou pra casa, eu comecei a procurar o que era relações internacionais, enfim. E eu me dei conta que simplesmente é um curso que estuda todos os assuntos que eu gosto. Porque eu amo estudar história, e daí eu amo entender de política, e daí eu amo entender de geografia, e daí eu amo entender sobre economia e comportamento humano. Então, tipo assim, é uma faculdade que literalmente abrange todos os assuntos que me interessam. E aí eu fiquei pensando, mano, quem é que pensou nessa porra? Literalmente! Pessoa gênia, tem que dar um prêmio pra quem inventou a Faculdade de Relações Internacionais, porque é simplesmente genial. Porque junta um monte de assunto que lá no final tu vai usar tudo. Porque tu vai precisar dessas bases pra conseguir fazer análises internacionalistas de uma forma um pouco mais profunda e um pouco mais embasada. E não só em, tipo, sou do Grêmio, sou do Inter, sou de direita, sou de esquerda. Enfim, eu fiquei, nossa senhora, energizada. Que eu amo estudar, amo. E aí eu comecei a ler toda a grade curricular, escolhi a faculdade que eu queria e daí, enfim... Fiquei deixando isso borbulhar dentro de mim, tá? E aí, quando a gente volta pro assunto árabe, quando a gente volta pro Santo do Levante, tá? Agora que a história tá começando. Sério. Em outubro de 2023, o que é irônico, tá? Por causa que a gente sabe que foi quando estourou um pouco mais forte a questão do conflito ali israelo-palestino, israelo-árabe, enfim. Em outubro de 2023, eu conheci uma pessoa...
literalmente foi quando a Dani, que é a psicóloga que criou a plataforma junto comigo e com a Júlia, no caso, as duas criaram e depois eu entrei, ela se formou, né, na facul e tal, apresentou o TCC dela e ela convidou a gente pra almoçar. E eu conheci um menino palestino que se chama Khalil. E eu lembro que no almoço a gente não conversou muito e tal, mas foi a primeira vez que eu tive contato com ele. E daí depois, em fevereiro de 2024, né, no caso, o carnaval do ano passado, a gente foi pra Floripa, eu e os meus amigos e tal, e Khalil estava lá. E ele começou a comentar sobre essa questão, né? Ele começou a falar, tipo, meu, e tá acontecendo isso, e eu não consigo mais ter redes sociais porque é muita informação, e, tipo, nós que somos palestinos e a gente não está lá, a gente às vezes se sente meio que culpado e tal, enfim. E eu não tava entendendo bolhufas. Eu vi quando estourou, obviamente, em setembro de 2023, eu vi todo o meu Instagram e pessoas usando as bandeiras, e eu fiquei, meu, o que que tá acontecendo? Só que eu não sei. Sabe? Acho que talvez eu não tava madura o suficiente pra ir atrás das informações. E aí, depois desse carnaval, eu voltei pra casa e eu assisti, eu acho que era 14 horas de vídeo no YouTube que contavam um pouco sobre o conflito, mas tipo assim, brevemente. Mas foram 16 horas no total de conteúdo que eu encontrei. E eu fiquei muito tipo, meu Deus, são muitas camadas essa coisa. Eu vou ter que estudar mais, não vai ter jeito. Enfim, tá? E aí, os meses se passaram, teve as enchentes e tal, e eu tava cada vez mais querendo me conectar, porque eu fiquei pensando, cara, mas eu sou árabe, sabe? Meu bisavô veio da Síria, meu pai contando história. Onde é que tá? O que que aconteceu nesse meio do caminho? Por que que eu me perdi? Ou o que que aconteceu na minha família? Que a gente nunca mais falou sobre isso. Então, durante o ano, eu fiquei buscando por músicas, principalmente músicas, e em 2022, 2023, eu já tava mais ou menos tentando achar alguns artistas e tal, mas nada muito profundo, sabe? E aí, em junho, eu lembro até hoje, acho que foi 23 ou 24 de junho, eu encontrei o São Levando uma playlist que tinha. Khalil tem uma playlist pra colocar músicos palestinos lá, pra ter visibilidade. É uma playlist que tem muitos mil seguidores, que eu achei incrível da parte dele fazer esse movimento de ser essa plataforma que impulsiona palestinos com essa questão de música, né? E aí, a segunda música da playlist é o São Levant. E quando eu ouvi, eu tava no trabalho, eu lembro até hoje, eu ouvi e eu fiquei tipo, meu, tem alguma coisa acontecendo dentro de mim. Tem um troço acontecendo dentro de mim. E eu já tinha escolhido fazer RI, né? Porque eu voltei da casa da minha amiga de Santa Catarina e fui trabalhar e tal, enfim, voltei à minha rotina pós-enchente, um monte de coisa ainda acontecendo, mas tava ali no trabalho focadíssima, e quando eu ouvi From Hazel We Love, eu fiquei, meu, tem um troço. Tem um troço. Começou a borbulhar, assim, sabe? Eu fiquei, meu Deus, mas isso aqui é muito temperado. Ele tá cantando em inglês, mas ele tá cantando em árabe. Calma aí, isso aqui é francês. O que que tá acontecendo? Eu juro, eu não sei explicar. Não sei explicar. E daí foi uma época também que a Adidas lançou essa camiseta aqui, que é da seleção da Argélia. E eu lembro que quando eu olhei, eu fiquei, meu, eu preciso comprar essa porra. Enfim, gente, o Saint Levant me fez me conectar muito mais, ainda mais com essa questão, né? E aí, isso foi dia 24 de junho. Aí, ali pro dia 1º de julho, o meu outro emprego, que eu tenho 2, né? Um dos meus empregos me convidou pra ir pra São Paulo pra dar uma palestra lá de um projeto que a gente criou também. A gente lançou nas enchentes. Era um projeto que já existia, mas a gente reconfigurou ele para um contexto mais Brasil. Mas, basicamente, é uma plataforma que se chama Envisioning Cities, de uma empresa que eu já trabalhei, que é Envisioning. Sempre vai morar no meu coração. Mas é uma plataforma em que a gente mapeou tecnologias emergentes que podem impactar o futuro das cidades. E a gente fez uma versão em inglês e uma versão em português, né? Justamente para as pessoas no Brasil usarem. E a gente colocou uma IA para conseguir ajudar as pessoas, tipo, líderes de setores, eu não sei. O secretário de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo precisa criar um projeto novo para criar uma cidade mais sustentável em algum bairro de São Paulo. Ele pode pegar nossa plataforma, usar a IA para justamente pensar com a IA, tipo, olha só, preciso de tecnologias para isso e isso, o que eu posso usar? A IA vai pegar e vai dar de sugestão tecnologias que tem mapeadas ali naquela plataforma. Enfim, sou apaixonada por esse projeto. E aí criei um workshop em cima disso. E daí a minha empresa me levou pra São Paulo, na Campus Party, pra dar essa palestra. E aí, enfim, fiquei a semana toda em São Paulo. Na minha volta,
Eu e Júlia, a Júlia nunca tinha saído do Brasil, e a gente tava conversando assim, e ela tinha ido pra São Paulo também num evento do Jorge Greenberg, por causa que ela é da moda. A gente é da moda, né, na real, mas eu nunca explorei muito isso, porque eu sempre achei que não fosse o meu lugar. Mas enfim, a gente se encontrou no aeroporto, a gente se encontrou pro café da manhã, e daí no aeroporto, quando a gente tava se despedindo, a gente viu um banner gigantesco escrito Paris, algum negócio assim, e eu falei, amiga, a gente tem que organizar nossa viagem pra Paris. E ela falou, amiga, se tu quiser organizar, organiza e vamos. E eu falei, tu não brinca em serviço aqui, tá? Tu não brinca comigo, tu sabe que eu faço uma página no Notion amanhã e te mando já o link com todas as informações. Ela falou, amiga, organiza e vamos ver. Aí eu falei, tá. Estava eu na sala de embarque, ouvindo o Santo do Levante. E aí, no Spotify hoje tem uma opção que tu consegue ver se aquela pessoa tá em tour ou não. E aí eu vi que ele tava em tour. E aí eu fui olhar, assim, as datas sem pretensão e tal, e eu vi que em outubro ele tá em Paris. Só que eu pensei, em outubro é muito perto. Muito perto. Mas eu vi que dia 26 de novembro, que é literalmente o dia do meu aniversário, ele está em Dublin. Aí eu pensei, por que não, né? Se a gente for pra Paris, eu e Júlia, bem na semana do meu aniversário, eu posso dar um tibum ali em Dublin e voltar rapidinho. É pertinho. Porque eu tenho uma amiga minha que mora lá, Rebeca, te amo pra caralho. Rebeca, você é perfeita. Vou falar sobre Rebeca aqui também. Mas pensei, Rebeca pode me receber. Nem sabia, nem tinha falado com ela. Mas, né, enfim. E aí eu pensei, foda-se, eu vou comprar essa merda, que daí eu vou ter que ser obrigada a me organizar durante o ano inteiro, né? No caso, 4, 5 meses, nem sei. Pra ir nessa viagem, ter que trabalhar mais e tal, mas faz parte da vida, né? A gente tá aqui pra viver. Vamos lá, então. A gente tem 2 empregos pra isso, pra gente conseguir fazer coisas que a gente quer na vida. E aí comprei o ingresso que era o VIP, pra poder abraçar e sentir o cheiro, né, de Saint-Laurent. E aí comprei. E eu comecei a chorar assim, tipo, meu Deus, eu não sei o que eu faço agora, entendeu? Porque eu já comprei agora o ingresso, a gente vai ter que ir nessa viagem, puta que pariu. Aí mandei mensagem pra Júlia, falei, amiga, comprei ingresso pro show do Saint-Laurent em Dublin. A gente vai ter que fazer essa viagem, não tem outra coisa. Daí ela falou, amiga, amém, gratidão, vamos lá. É pra isso que a gente tá trabalhando pra caralho, entendeu? Vamos lá. Enfim. E aí, gente, sério, a partir daí, assim, ó... Nem eu consigo acreditar nas coisas, nas loucuras que eu... Assim, eu me meto em tanta loucura, eu invento cada moda que, às vezes, eu nem acredito o quanto as coisas são perfeitas. Na moral. Enfim, vamos lá. Beleza, comprei o ingresso e tal. Fiquei muito feliz. Aí organizei a viagem, né? Fiz a página no Notion, comprei as passagens com a Júlia. Falei, amiga, tá cada vez mais. E aí, assim, teve um dia ali no final de julho, que o semestre começou em agosto, se eu não me engano. Mas ali no finalzinho de julho, eu tava no Saint-Laurent, né? Meu Spotify me alertou que eu fiquei 23 dias seguidos ouvindo Saint-Laurent. Todos os dias. E ele virou meu devocional, porque literalmente todos os dias, desde junho do ano passado, eu ouço esse rapaz, tá bem? Eu fui procurar mais sobre quem ele era, o que ele fazia, e aí eu descobri que em 2023 ele se formou em Relações Internacionais. Em Los Angeles. Los Angeles? Sei lá, acho que Los Angeles. E eu fiquei, mano, não é possível. Esse menino tem muito tempero. Pelo amor de Deus, o menino é um gênio maravilhoso. Enfim. E aí eu vi nos stories dele que ele tinha publicado que uma fã tinha feito Na verdade, numa das entrevistas que ele deu, ele falou que uma fã... o presente mais lindo e fofo que ele ganhou foi de uma fã que teve no meet and greet e que ela desenhou um quadro pra ele que era que o álbum dele da tour do ano passado se chama Dira, e Dira era o nome do hotel que o pai dele construiu em Gaza, que é porque o pai dele é arquiteto, então ele construiu esse hotel. E o Saint-Laurent viveu muito tempo lá, nesse hotel. Só que esse hotel foi bombardeado, se eu não me engano, em dezembro de 2023, ou tipo fevereiro de 2024. Mas ali no final de 2023, início de 2024, o hotel foi bombardeado. E ele criou esse álbum como, tipo, é pra ser uma grande festa, ao mesmo tempo que é pra ser um luto pela perda e toda essa questão, né, do conflito. Também é pra ser um álbum meio que celebrando as raízes árabes e, tipo, como se as pessoas estivessem voltando pro hotel pra festejar a cultura árabe e todas essas coisas. Então, assim, ouçam o Santo do Levante, porque ele é um gênio. E aí, tipo assim, né? Santo do Levante. Eu fui descobrir em dezembro do ano passado, de 2024, depois que eu
que eu comprei a minha revista da Dazed, que é uma revista que, enfim, é sobre o Oriente Médio, essa edição específica, porque tem ele na capa. E eu comprei porque tem ele na capa. Mas ali diz que ele escolheu, tipo, eu tinha descoberto, eu não sabia que existia a região do Levante, que é literalmente aquela região ali do Middle East, ok? E aí, foi aí que ele criou o nome Saint-Levant, por causa do Santo do Levante. Enfim, impecável, todo o branding dele é maravilhoso, ele é incrível. E aí tá, aí eu vi nessa entrevista, então, que o presente mais lindo foi uma fã que ela pintou o hotel do Dira como se ele, tipo, fosse, estivesse abrindo de novo, tipo, reconstruímos e estamos abrindo novamente. E ele chorou a full com aquilo e tal, achou lindo. E eu pensei, mano, como é que eu vou chegar no meet and greet de mão abanando, assim, tipo, oi, sou tua fã. Eu sair do Brasil, tá? Juntar minhas moedinhas, quebrar meu cofrinho pra investir dinheiro, pra ir até Dublin, assistir ele lá, não é o suficiente. Eu preciso fazer um presente pra esse menino. Não faz sentido. Eu vou ali no quarto pegar o presente que eu fiz, peraí. Pra quem não sabe, antes de mostrar o presente, ele tem significados. Eu vou colocar fotos depois de tudo isso que eu tô contando. Mas, enfim, quando começou a ter esses assentamentos e tal, e esse apagamento da cultura árabe, principalmente palestina, no país Palestina, eles baniram até as cores da bandeira da Palestina. Eles baniram a bandeira da Palestina de ser vinculada a qualquer mídia. E aí, mesmo se tivessem as cores da bandeira da Palestina, também seria banido. Então, o símbolo da melancia, além também de ser uma fruta super típica de lá e tal, virou um grande simbolismo para palestinos. Então, hoje, quem utiliza... quando não se pode falar, né? Porque quando teve o conflito em 2000... Quando começou de novo... o conflito em outubro de 2023, muitas contas na Meta, né, nas plataformas da Meta, enfim, da internet inteira, Twitter, etc. Muitas contas de pessoas que tinham nomes árabes e que utilizavam da bandeira palestina foram bloqueadas, foram banidas e tal. Inclusive, tenho pessoas que sofreram por isso, por serem árabes e por serem palestinas. Então, o ícone de melancia é uma comunicação, tipo, né, que quem sabe, sabe. Então, eu resolvi fazer um boné, tá? Que tá escrito Brasil, mas Brasil com S. Love Saint-Levant, tá? Eu resolvi fazer esse boné. E eu fiz 2, porque eu vou usar o meu e ele iria usar o dele, né? Essa era a ideia. E atrás, eu coloquei uma bandeira do Brasil e eu coloquei a melancia, pra significar a união dessas duas galeras, né? Só que no meio disso, antes de eu continuar essa questão do Santo do Levante, do presente, eu esqueci de falar que em agosto de 2024, quando começou o semestre, eu publiquei nos meus stories que eu queria começar a fazer aula de árabe. E aí, assim, recebi várias indicações de brasileiros, que são brasileiros e árabes, né, enfim, mas pra mim, parecia que, tipo, tá, vou ver e te aviso. O meu melhor amigo, o Thiago, que eu já falei dele aqui, que mora na Itália, que é maravilhoso e perfeito, ele tinha ido numa festa, porque ele ama techno. Ele foi num techno, que daí tinha 2 DJs tocando, e ele amou os DJs, e ele é geminiano, então ele é super comunicativo, e ele conhece várias pessoas, por causa que ele é super comunicativo. Quando esses 2 DJs pararam de tocar, eles foram no bar, e ele tava no bar, e daí ele começou a conversar com essa galera, fez amizade com os DJs, e começou a seguir os DJs no Instagram. Aí um dia, um dos DJs... Por causa que é uma mulher e um menino. Um menino e uma menina, um homem e uma mulher, não sei. Mas são 2 pessoas. De gêneros diferentes. E aí, acho que, se eu não me engano, foi um menino que publicou nos stories, tipo, que ele tava tendo aula de árabe com uma professora palestina, parará, e publicou o arroba dela e tal, indicando ela como professora. E 2 dias depois de ele ter publicado isso, eu coloquei nos meus stories, gente, tô procurando professora árabe e tal. E aí o Thiago me mandou, nossa senhora, 2 dias atrás, o DJ que eu conheci na festa, ele contou toda essa história que eu contei agora, publicaram que eles estão tendo aula de árabe com essa pessoa. Entra em contato com ela e fala com ela, vê o que acha, vê se tu consegue, valores e tal. E daí, tipo, simplesmente, as aulas são em inglês, tá? Eu comecei a fazer aula de árabe com a Rula. Maravilhosa, perfeita, incrível, didática. A didática... Meu... Aprender uma outra língua
é muito difícil, tá? Eu não tô desmerecendo ninguém, não tô me achando, não é. As línguas que a gente tá, que são vindas de latim, ou as línguas românticas, sei lá como é que a gente chama, que é francês, português, espanhol, italiano, inglês? Ah, não sei. Essas línguas todas, elas são um pouco parecidas. Se tu convive demais com o italiano, tu começa a entender uns troços. O espanhol, pelo amor de Deus. Francês, a mesma coisa, a gente meio que se entende. Agora, árabe é outro alfabeto. Árabe é outro rolê. A mesma letra a gente escreve de 4 formas diferentes. Da direita pra esquerda, entendeu? Então, assim, é um troço difícil. Eu tô aprendendo árabe. Eu nunca imaginei que eu ia conseguir aprender a escrever e a falar a língua dos meus ancestrais, porque, é muito difícil. Então, assim, a didática... E eu sou muito ruim pra aprender idiomas. Muito ruim. Eu me sinto burra, porque é muito difícil. Agora, eu tô aprendendo árabe, graças a Rula, por causa que a didática dela é ridícula. Ela é muito boa professora. Enfim, uma anja maravilhosa. Ela mora em Haifa. Então, ela mora na Palestina. Nossas aulas são em inglês, né? Enfim, eu sou muito grata a ela. Então, em agosto, eu conheci essa Palestina. Então, além da gente ter aula de árabe, ela também me conta um pouco mais sobre como é que tá a situação lá, porque ela tá vivendo isso, né? Então, inclusive, várias vezes a gente teve que remarcar a aula, porque tava tendo bombardeio perto de onde é que ela mora, então não tinha internet. Ou então... não tava seguro, ela tinha que ir pra sogra dela, que é em outro lugar na Palestina, então ela tinha que pegar o carro, mas antes tinha que passar no apartamento pra pegar roupa. Então, assim, tem Deusão. E ela me compartilhou muitas coisas, né? Então, inclusive, uma coisa que eu achei muito interessante que ela falou sobre muçulmanos, né? Que eles rezam ajoelhando e tal, porque quando a gente faz esse movimento com o corpo de se ajoelhar e de fazer a gratidão assim... Tu usa todos os músculos do teu corpo. Todos os músculos do corpo se mexem quando tu faz a saudação, como os muçulmanos fazem. Então, você não tá conectado a Deus só com o espírito e com a alma. Mas, literalmente, o teu corpo, fisicamente, também vai estar conectado. E também vai estar reverenciando a Allah, né? Então, assim... maravilhosa. Então, além de eu estar conseguindo aprender a língua dos meus ancestrais, eu também tô conseguindo aprender um pouco mais da cultura. E, tipo assim, ela é árabe, ela vive isso, ela tem ancestrais que são os mesmos que os meus, sabe? Enfim, lindo, maravilhoso, tá? Então, fiz a porra do boné pro Santo do Levante. E também comprei um chaveirinho... Eu vou deixar fotos aqui, tá? Comprei um chaveirinho da Havaianas, porque também muitos palestinos... ainda guardaram as chaves das suas casas para quando eles pudessem voltar para lá, né? Porque todos não, mas muitos palestinos foram expulsos das suas casas para que os judeus pudessem vir e ter um lugar para morar. Então, também é um símbolo de resistência palestina e árabe, mas palestina, o chaveiro, né? Até o Saint Laurent ano passado quando ele lançou a tour e tal, e vendeu merchandising, tipo, camiseta e moletom, ele também tava vendendo chaveiro, adesivos e tal, porque chaveiro realmente é uma coisa muito importante pra eles. Então eu comprei um chaveiro que é uma havaianazinha brasileira, pra dar pra eles de presente junto com o boné, além de escrever uma carta à mão. Enfim, pensei em todo esse produto, né, esse presente pra ele e tal, comprei, fiz os negócios, e gratidão demais, Júlia, por ter me ajudado e por ter feito todo o corre. E aí, antes de eu viajar, a gente viajava num domingo. Aí, na sexta, eu pensei, e se eu fizesse um cover cantando Galbi, que é o que deu a vida, o que né, deu o nome desse podcast. E se eu gravasse eu cantando? Só que, tipo assim, uma puta produção, por causa que a Dani e a Júlia trabalham com vídeo, né? O namorado da Dani, Gustavo... que me introduziu o Khalil, toca teclado, é um músico maravilhoso, escreve, é perfeito. E o amigo dele, o Gus, também pega tudo de ouvido, os troços no violão e tal. E se a gente se reunisse antes e comemorasse meu aniversário como eu ia estar em Paris? Não, como eu ia estar em Dublin, eu não ia conseguir comemorar com eles. Então, e se eu comemorasse com eles na sexta? Porque a gente pegava um voo lá de Santa Catarina, porque todos eles moram em Santa Catarina.
e se a gente fizesse uma janta árabe e aí gravasse o vídeo, o meu cover, e daí a gente lançasse na segunda, dia 25, e dia 26 eu só comentasse com o Salevan, ô querido, bota o meu arroba aí no Insta, joga aí meu perfil e dá uma olhada lá que tem um vídeo pra ti. Gravamos o cover, tá? Está lá no meu perfil. E aí foi bem engraçado esse momento, porque a gente gravou umas 3 vezes. E aí, tá, beleza. A gente ensaiou 1 hora, e aí a gente ficou 20 minutos gravando. Aí, domingo, Gustavo e o Gus, né, o amigo dele, compraram instrumentos árabes num programa lá e tal, pra deixar mais requentado o vídeo, etc. E na segunda-feira, de tarde ou de noite, eles me mandaram o vídeo. Quando eu tava pegando o voo pra Dublin, eles me mandaram o vídeo. E eu fiquei o voo inteiro de Paris a Dublin chorando porque eu achei um lixo. Odiei a minha voz. Os instrumentais estão incríveis, impecáveis, maravilhosos, mas o vocal eu achei uma bosta. E eu continuo achando. Eu não consigo ouvir o vídeo hoje em dia porque eu acho que a minha voz tá muito ruim, porque eu acho que eu posso mais. Mas aí, enfim, qual que era o objetivo? Era a gente conseguir fazer um negocinho maneiro, publicar pra conseguir mostrar pro Santo do Levante, né? E aí, publiquei o vídeo, e aí na terça-feira eu cheguei em Dublin de noite, daí eu pensei, cara, eu vou ter que, foda-se, eu vou publicar essa merda, porque eu não cheguei até aqui pra morrer na praia, né? Vamos lá, pelo amor da deusa. Aí Rebeca, maravilhosa, perfeita, incrível, me convidou pra jantar, me levou num lugar lá que tinha lasanha, eu tava com muita vontade de comer uma coisa decente. E aí me levou pra jantar, e daí a gente ficou conversando. Ela morava com uma penca de gente também, uns 3, 4 mexicanos, 2 brasileiras, não sei o que, da Argentina, colombiano, sei lá, uma mistureba de gente. Mora na mesma casa que ela. E aí ela tava me contando da vida dela e tal, a gente se atualizou. Foi a primeira vez que a gente se viu ao vivo, porque a gente se conheceu na internet em 2020, porque ela me seguiu no Insta, porque ela também trabalhava com UX. Assim, gente, eu juro. Quando eu conto essa história, até é aí que tá, entendeu? Eu fico perplexa. Porque nem eu consigo acreditar em tanta coisa incrível, sabe? Mas enfim. Aí comentei com ela que esse ano de 2025 eu quero tentar convencer minhas amigas pra gente ir pra Marrocos, porque eu queria, ou pra Argélia, né? Viva l'Algérie. Mas enfim. Fomos pra casa, daí resolvi publicar a porra do vídeo. Publiquei o vídeo na terça-feira de manhã, acordei, me arrumei. Aí o mexicano tava fazendo café da manhã, que é tipo, ele fez tipo carreteiro. Ele fez arroz e aí linguiça e um molho com muita pimenta. E aquilo foi a minha refeição o dia inteiro, porque eu tava muito nervosa, tá? Porque ia ser o grande dia do show. E aí, enfim, foi maravilhoso. E aí, tipo assim, tomamos café da manhã juntos e foi incrível. E eles cantaram parabéns pra mim, beleza. Aí, o show começava às 7 da noite e às 6 horas da tarde abria o meet and greet. Que horas que a Yasmin foi lá pra frente? 12:00. Por que não chegar um pouquinho mais cedo pra pegar um lugar legal? Gente, eu sou filha de militar, eu não gosto de chegar atrasada nos lugares, eu gosto de ir antes pra, tipo, dar uma olhada pra já meio que se ambientar e saber onde é que é a entrada, onde é que é a saída. Eu sou meio esquisita, tá? Ainda mais quando se envolve um artista que eu gosto, dia do meu aniversário, todas essas questões. Eu precisava que tudo tivesse muito seguro de tudo, tá? Beleza. Aí, cheguei lá, vi escrito, tipo, Tonight, Saint-Levant, alguma coisa assim, sold out. Nossa, eu tava muito incrédula. Eu olhava pra aquilo, daí eu tava ouvindo, obviamente, a minha playlist de 1 hora e 50 e poucos minutos, que são todas as músicas do Saint-Levant. Tava ali na frente, olhando e ouvindo Galbi, pensando, meu Deus, eu sou muito abençoada. E recebendo muitas mensagens de todos os meus amigos e colegas de trabalho e da familiares me dando parabéns e aniversário. E me sentindo muito amada, sabe? Foi um dia muito especial. Ano passado, meu aniversário foi o melhor dia da minha vida. O melhor dia da minha vida, simplesmente, tá? Esse ano, Deus vai ter que trabalhar muito pra conseguir fazer um troço maneiro. Porque ano passado... Beleza. Aí, resolvi andar ali por volta de onde é que ia ser o show. E aí tinha uns senhorzinhos muito fofinhos segurando um cartaz escrito Grandfathers Against Racism, que são vovôs contra o racismo. E daí eu, toda faceira, falei, gente, preciso entrevistar esses senhores. Preciso saber o que tá acontecendo. Aí cheguei mais perto e aí perguntei o que tava acontecendo. E eles falaram que nos últimos 5 anos, toda a terça-feira, uma terça-feira por mês, eles iam, última terça-feira de... Última quarta-feira?
Última terça-feira. Última terça-feira do mês, eles se reuniam ali, fazia já 5 anos, pra protestar contra o racismo, por causa que a Irlanda era um país muito racista, então eles iam ali pra... E, tipo assim, todos eram brancos, o que eu achei incrível. Então, tu imagina, 5 senhorzinhos só. O mais novo devia ter, sei lá, 75 anos. Eu anotei as idades, eu vou deixar aqui, porque eu só tenho anotado, eu não lembro de cabeça. Mas entrevistei todos eles pra saber seus nomes, suas idades. E aí um deles perguntou, o que tu tá fazendo aqui? Daí eu falei, é meu aniversário. Aí eles cantaram parabéns pra mim, muito fofinhos. E eu falei, então, eu vim por causa que ali no The Academy vai ter o show do Saint Laurent, que é um palestino, que é maravilhoso, e eu sou muito fã dele. Então eu vim por causa que era meu aniversário, e eu sou muito fã dele e tal. E um dos senhorzinhos começou a encher os olhos de lágrima. E eu perguntei, por que o senhor tá chorando? Eu vou chorar também. Eu já tava chorando, né? Aí ele falou, que coisa mais linda, isso é tão incrível que uma jovem tenha vindo de tão longe pra ver, tipo, uma pessoa árabe, uma pessoa palestina, pra vir tocar, por causa que de tudo que tá acontecendo, eles estão sofrendo muito e tal. E eu fiquei, meu Deus do céu, cara, Deus é perfeito o tempo todo, eu não consigo parar de agradecer, que tudo é incrível. E aí, enfim, nos despedimos, chorei muito. Enfim, aí eu pensei, eu vou voltar lá pra frente porque eu não consigo. Eu fiquei, tipo assim, 1 hora meio que dando uma volta, mas não consegui. Eu precisava ficar lá na frente. Aí quando eu cheguei mais perto, simplesmente tinha um caminhão encostado na frente. E o mesmo moletom que eu tenho em casa, eu comecei a ver a galera usando aquele moletom. Vou deixar a foto aqui que eu tirei foto. E eu fiquei, tipo, meu Deus do céu, gurias. E daí eu tenho um negócio comigo mesma que é... A Júlia, que é minha melhor amiga, ela ama Alceu Valença. Então, toda vez que eu ouço Alceu Valença, significa que ela tá junto comigo. Ou, tipo, pra lembrar que eu tenho amigas e que eu sou amada, tarará. E aí eu parei na frente de um bar, aleatoriamente, pra ver aquela cena do caminhão. E tava tocando... Eu não sei se era Anunciação, não era Anunciação, era outra música. Acho que era Girassol, talvez, não lembro. Gurias, Júlia tá tocando La Belle de Jour. Júlia tá tocando La Belle de Jour, Júlia. E olha só. O stuff. Mas enfim, tava tocando o Seu Valença e eu fiquei, meu Deus. Aí eu gravei pra minhas amigas. Amigas, tá tocando... Júlia, falei, Júlia, tá tocando o Seu Valença aqui, tá? E ali na frente tá eles. Eu fiquei incrédula. Gente, é sério. Aí eu cheguei perto de um dos músicos... Na real, de um dos caras do time que eu sei que cuida de tudo. Cutuquei ele e falei, você precisa de ajuda? Aí, eu posso te ajudar? Em inglês, né? Can I help you? Aí ele falou, no, I cannot help you right now. Não, eu não consigo te ajudar agora. Aí eu falei, no, can I help you? Né? Não, deixa, eu posso te ajudar? E daí ele ficou meio confuso, assim, daí ele falou, não precisa, tá tudo bem. Que eu queria carregar a guitarra, eu queria montar o palco junto, eu queria fazer alguma coisa, eu tava ali, tipo, eu quero... Eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Enfim, fiquei sentadinha num café de frente pra entrada, tipo, na mesma rua, assim, sabe? Então, tipo, a entrada tava aqui, e daí eu fiquei num café aqui, olhando de frente pra entrada, pra saber quando é que ia começar a ter fila e coisa pra eu já tá lá, entendeu? E é engraçado, porque a galera que é do time que organiza tudo, ficava entrando e saindo do prédio, e aí ficava me olhando. Eu consigo imaginar eles no grupo, tipo, mano, aquela menina tá aqui na frente, hein? Vamos cuidar, porque eles passavam por mim e ficavam me olhando, tipo, será que ela vai explodir alguma coisa? Será que ela tá esperando que a gente faça? O que tá fazendo essa menina, sabe? Enfim, eu sei que eu parecia louca, tava um frio de 4 graus na rua, e eu tava nem aí, porque eu só queria tá ali, entendeu? Eu só queria ver ele. Beleza. Aí, fiquei nesse café, que eu precisava de um lugar pra mijar também, né? A gente tem que pensar. Então, paguei, sei lá, 3 euros num café pra ficar do lado de fora, frio pra caralho. Tomei a porra do café e, tipo, mijei umas 6 vezes. Porque é muito frio, entendeu? Então, tipo assim, e dele tomar água. E aí, eu fui lá pra frente de novo, fiquei ali esperando. E aí vi que uma mulher, na verdade, mais velha, parou na minha frente, tirou uma foto. E eu acho que foi um story, por causa que começou, tipo, com a foto, eu vi que ela tava escrevendo um troço e começou a tocar uma música do Saint Laurent. Então eu pensei, tá colocando uma story de que ela já tá aqui. E aí ela me perguntou, tipo, oi, tudo bem? Tu é segurança? O que tá acontecendo? Aí eu falei, não, eu sou fã. E ela falou, tá, mas tu tá aqui por quê? Que horas abre? Eu falei, abre às 6. Dela, sim, mas são 2 da tarde, 3 horas da tarde. Eu falei, moça, eu sou do Brasil, eu voei do Brasil até aqui, porque hoje é meu aniversário, eu quero ver esse menino. Eu sou ansiosa, entendeu? Eu já tô aqui na frente. Aí, enfim, também me deu feliz aniversário. A gente ficou 1 hora conversando. E daí ela mora
ela mora mais pro interior da Irlanda, e daí ela fala gaélico, e daí ela se identifica com o Sullivan por causa que é uma língua que quase ninguém fala mais, por causa que os gaélicos, as pessoas que falam gaélico, são meio que os indígenas da Irlanda. Enfim, daí ela é de escalar montanha, daí ela já foi pra vários lugares no mundo só pra escalar. Enfim, a gente trocou altas ideias, uma pessoa maravilhosa. E aí ela falou, tá, então eu vou lá me arrumar e eu vou voltar. Por causa que ela tava toda de mochila e tal, porque ela tinha saído pra almoçar. Daí ela, tá, então eu vou lá me arrumar e logo mais eu volto. Daí eu falei, tá, esteja aqui antes das 6, hein? Pra pegar lugar legal. Enfim, voltei pro café, fiquei ali. Aí, gente, eram umas 4:30 da tarde, 5 horas. E daí a galera começou, os caras começaram a montar a fila, né? Botar os ferros na frente, parará, parará. E eu olhando aquela cena, tipo, gente, eu olhava pro céu, eu falava, Deus, você existe. Você existe. Esse tempo todo eu fiquei aqui questionando a existência do Senhor. Quem sou eu? Quem sou eu? Olhem como eu não tô acreditando. Eu não estou acreditando. Entendeu? Enfim. Aí, eles arrumaram toda a fila. Passou uns 20 minutos e uma menina de hijab se aproximou. Aí ela foi, entrou na fila, assim, e eu fiquei pensando, eu não acredito, não que, gente, eu juro que foda-se, mas eu fiquei pensando, né, brincando comigo mesma, não acredito que a senhora ficou 6 horas no frio pra não ser a primeira da fila, né, puta que pariu. Aí a menina de hijab, acho que deu uma olhada assim em volta, achou meio estranho, meio vazio, e saiu, ela atravessou a rua. Quando ela saiu e atravessou a rua, eu fui direto pra fila e pensei, eu já vou estar aqui, cheguei, cheguei. Aí a menina, acho que me viu, atravessou a rua e veio. A Rania. E aí começamos a conversar. Ah, de onde? Ah, ela é argelina, daí ela mora em Dublin, enfim, estávamos conversando. E aí veio a menina que eu conheci antes, né? Nem lembro o nome da própria coitada. Meu Deus, me perdoa, tá? Moça maravilhosa, me perdoa. Esqueci seu nome. Enfim. Aí ela veio... E aí ela falou, eu tô morrendo de fome, vocês não querem sair pra almoçar, pra jantar? Eu falei, eu não vou sair daqui, entendeu? Eu não esperei esse tempo todo pra agora ir embora. Eu vou ficar aqui, eu não tô com fome. Eu tava nervosa, gente, eu não sabia meu nome. Não sabia. E aí ela falou, tá, eu vou ali então, tem um restaurante brasileiro, tu quer alguma coisa? Eu falei, duvido que eles tenham bread of cheese, que é pão de queijo, mas se tiver eu quero um. Tá ótimo. E daí ela falou assim, tá, o que tu me recomenda comer? Eu falei, olha, se tiver coxinha, amassa, porque puta merda. Daí ela, tá, beleza. Daí ela foi. Eu juro pra vocês, eu estava de costas pra entrada, e eu estava conversando com a Rania, e daí a Rania me olha, e ela fala assim, eu acho que é ele. Nesse momento, eu viro de frente pra aquela entrada, aquele gostoso, desta altura, deste tamanho, ele vem em direção a mim. Ele tava de mochila, ele vem tirando a mochila. E ele fala, hey, Habibtis. Eu assim, hello, it's you. Aí abracei ele assim, meu Deus, eu não acredito que é tu. E ele falou, nossa, vocês já estão aqui na frente. Aí eu falei, menino, eu vim lá do Brasil, tá? Hoje é meu aniversário, eu vim lá do Brasil. Eu vou falar a frase em inglês, tá? I'm from Brazil, and today is my birthday, and I flew all the way from Brazil just to be here the day of my birthday, just to see you, because I really love your music and your art and everything that you do, I really love. E ele ficou tipo, meu Deus do céu, eu não acredito que você veio do Brasil. Daí ele falou, parabéns, Habibti, muito obrigada por ter vindo, eu amo o Brasil. Aí eu falei pra ele, tu pode, por favor, autografar meu boné? And Saint-Laurent love Brazil too. Can you say that again? Saint-Laurent love Brazil. He love Anitta a lot. Habibti, I write from Brazil with love. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia? Tudo jóia. Oh my god. Yes, I bought me. Fala, gatinha. And I have some. Eu dei meu celular assim pra Rania gravar. E aí ele simplesmente autografou meu boné. Simplesmente. Eu não sei se vai estar focando. Mas assim. Sério, eu não consigo. Gente, eu juro. Tá escrito From Gaza We Love, que é a música dele, né? Tá meio apagado já, porque eu usei no sol, que também não adianta fazer um troço que eu não vou usar, né?
E eu tenho um outro pôster que ele autografou, eu vou deixar uma foto aqui. Então eu tenho esse pôster, né? Mas eu tenho também fotos do boné autografado, eu tenho vídeo, eu tenho tudo. Enfim, ele autografou o boné e eu fiquei tipo, cara, eu não consigo acreditar. Daí a gente trocou uma ideia, daí ele falou tipo, eu amo a Anitta, eu vou colocar o vídeo aqui na íntegra pra vocês olharem. E aí, tipo assim, ele falou, eu tenho que entrar porque eu tenho que ensaiar e tal. Eu falei, não, tá tudo bem. Você pode ir, a gente vai se ver lá na frente. E daí ele tipo, tá, eu vejo vocês lá dentro. Aí ele pegou e entrou. E eu olhei pra Rania e eu falei, eu não sei o meu nome. Eu não sei o que tá acontecendo. E ela me olhou assim, ela tipo, tremia, sabe? E eu falei, oh my God, I can't believe. Aí tipo, passou 10 minutos, a menina voltou. Aí ela, eu trouxe pão de queijo. Eu falei, meu, tu perdeu. 10 minutos atrás ele tava aqui, entendeu? Ele teve que entrar aqui. Então perdeu o menino. E ela ficou tipo, que pena. Tipo, ela não tava, né? Não era tão... Ela não era brasileira. Emocionada. Enfim, eu fiquei em transe, porque eu fiquei, cara, eu não acredito. Daí eu tava com o bonezinho, né? Autografado. Aí as meninas foram chegando, delas olhavam assim pro meu boné e viam, ele autografou. Eu falei, sim. Ele tava aqui, eu tava aqui. E aí ele chegou. E aí ele autografou meu boné pra mim. Gente, eu juro. Dia do meu aniversário. Eu preciso que vocês sempre lembrem que era o meu aniversário, tá? Ok. Aí, teve um meet and greet, né? Tipo assim, eu fiquei um tempão esperando pra entrar ali, daí a gente entrou, atrasou um pouco. Guys, you just follow right around behind the barrier, please. Thank you. There I go. It's here? Just kill here, yeah. Okay. E aí, cheguei no meet and greet, assim, e daí eu olhei ele, aquele homem alto, cheiroso. Ele é muito cheiroso e ele é muito fofo, ele é muito querido. Porque é engraçado, né? Tipo, ele tem todo esse carão, ele tem esse personagem que ele faz, que é o Saint Laurent. Mas no fundo, ele é o Marouane, né? Então, tipo assim, fofíssimo. Aí eu falei, sabe esse bonequinho? Então eu fiz o mesmo pra ti, tá? Daí eu mostrei pra ele a melancia, a bandeira do Brasil e tal. E daí ele ficou todo tipo, eu não acredito que tu fez isso. Can you quick one to some? Isso, tipo, ele ficou muito feliz, porque ele ficou, caralho, meu, a menina estudou pra estar aqui, entendeu? E aí, enfim, daí ele pediu pro moço que tava tirando foto gravar de perto, etc, etc. E eu falei pra ele, olha só, aqui nessa carta, porque dentro do boné tem essa etiqueta aqui, né? Made in China. E aí eu botei o meu arroba, porque eu não sou... Aqui eu não brinco em serviço. No meu chaveiro eu também coloquei meu arroba. Na cartinha botei meu arroba, botei meu nome espalhado pra tudo que é lugar, pra quando ele precisar. E aí eu falei, olha, aqui tá minhas redes sociais. Eu também gravei um vídeo de Galbi e eu gostaria muito que tu assistisse. Daí ele falou, não, pode deixar que eu vou procurar e eu vou assistir. E aí, enfim, tiramos fotos, Não, brincadeira. Super amigos. Daí ele falou, tá, Habibti, muito obrigada e tal. Enfim, saí. Voltei pra fila pra esperar pra abrir. Na verdade, eu fui já... A galera que era VIP entrava primeiro, então eu fui direto lá pra frente. Tava só eu na pista. How is your name? Shosvin. Jasmine. Thank you, Jasmine. Hi, Yasmin. She's my friend. Okay. Okay. Just record me. Is it already on? Yeah, it is. Yeah, it's already on. So what do you think, Yasmin? You got to speak to him? Yeah, I'm so happy. Wow. Too close. Too close. It's so nice to like small artists, you know? Yay. Thank you, Jasmine. No problem. Não, é sério, gurias. Tipo assim... Eu tô a 1 metro dele. Eu vou sentir o cheiro do suor dele. E assim, ó, tá vazio. A galera não entrou ainda. E quem entrou das VIP estão lá em cima. A galera quer sentar. Eu queria sentar em outro lugar. E aí, fiquei lá, né? Daí começou a encher. Daí fiz amizade com umas meninas que estavam em volta de mim. Fiz amizade com uma menina que era italiana, árabe. Aí uma outra que era libanesa e morava em Dublin.
Ah, não sei, acho que em Dubai, talvez, não lembro. Enfim, tipo assim, fiz amizade com um monte de menina que tava ali em volta, começamos a conversar e tal. E aí, quem abriu o show ia ser a Lina. E a Lina, meu Deus do céu, a voz dela é absurda, ela é libanesa. Ah, também, quando eu tava esperando a galera, né, lá na frente, antes de tudo acontecer, ela chegou também com uma maleta e tal, maravilhosa. Aí eu falei, eles devem estar ali dentro e tal. Tudo bem, prazer. Nossa, ela foi simpática pra caralho. Uma fofíssima, fofíssima. Deve ter chegado ali pelas 13h30, 4 horas. Enfim. E aí estava eu ali na frente, esperando, né, a galera colocando ali as guitarras, os bagulho e tal. E eu só, tipo, Deus, obrigada. Melhor dia da minha vida. E aí, a Rebeca... Por que eu falei que eu ia falar da Rebeca? Porque a Rebeca... Puta que pariu, Rebeca. Eu te amo. Eu já falei isso pra ti 1000 vezes. E eu não me canso de falar e de agradecer o quanto Rebeca é perfeita. Por quê? Ela viu nos meus stories que eu estava já lá dentro. E daí ela viu que eu estava com uma menina de hijab. E aí ela foi até onde é que estava o show, tá? Onde é que foi o show. Ela saiu do trabalho dela. E aí foi até lá pra entregar um carregador portátil pra eu poder carregar o meu telefone enquanto eu estou no show, pra que eu tenha memória e pra que eu tenha bateria enquanto o show acontece e eu não precisar me preocupar com isso. Tá? Simplesmente. Tá? Enfim, aí ela viu que eu tava com a Rania, ela viu lá a menina de hijab, entregou o carregador portátil. Daí quando a Rania entrou, a primeira coisa que ela fez foi, olha só, tua amiga deixou isso aqui comigo. Eu fiquei, eu não consigo acreditar que Deus existe. Tipo assim, pelo amor de Deus, eu sou cercada das melhores pessoas do universo. Beleza, tá? Até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Aí eu estou conversando com as minhas amigas e mandando mensagem, gente, meu Deus, estou muito feliz e tal, e não paro de receber parabéns, felicidade, quando de repente, simplesmente, eu recebo uma notificação no meu Instagram de que Maruan curtiu o meu vídeo. E aí ele comentou no meu vídeo. Maruan curtiu o seu Reels. Maruan comentou o seu Reels. Que é uma bandeira da Palestina de mãozinha dada com a bandeira do Brasil. Eu não sei nem o que dizer, entendeu? Eu não sei. Eu não sei. Entende? Entende o que eu tô falando? Meu Deus do céu, eu comecei a chorar. Aí comecei a falar com as meninas do meu lado. Eu falei, gente, olha só, pelo amor de Deus. Eu olhei aquilo lá e eu falei, oh my God. Aí eu comecei a chorar. Aí eu comecei, he liked my video, girls. You have no idea how much happy I am. Falei tudo errado. Eu tô nem aí. Entendeu? Maruan curtiu e comentou meu vídeo. Entendeu? Quem é você na fila do pão? Sabe? Enfim, aí as gurias ao meu redor começaram a falar e tal. E daí uma delas falou, ia ter o aniversário ainda, né? E elas começaram a cantar parabéns pra você em inglês. E eu comecei, eu juro. Gente, eu juro. Eu juro. Eu sou uma pessoa muito sensitiva. E eu consigo sentir quando Deus tá falando comigo. Porque foi o sentimento que eu senti quando ele falou sobre relações internacionais. E foi quando ele fez tudo isso, entendeu? Cara, sabe? Quando a gente ouve as coisas do universo, quando a gente ouve e a gente só dá espaço, tá, olha só, eu vou abrir caminho aqui, vamos lá junto, tá? Tá, vou abrir caminho aqui, vamos lá junto, tá? A gente tá andando junto. Neste dia, vocês entendem a hora porque que foi o melhor dia da minha vida? Porque eu só conheci gente foda. Conheci um monte de mulheres árabes que eu continuo seguindo na internet, que a gente conversa ainda. E só pra finalizar, com 2 coisas, tá? Antes do show começar, de fato, eu tava conversando com a árabe italiana que tava do meu lado, e ela falou, ele autografou teu boneco, que foda. Eu falei, sim. Ela falou, eu queria muito que ele autografasse minha bolsa. E eu falei, olha só, eu vou te dar a morta, tá? Eu passei o dia inteiro aqui na frente desse lugar. Só tem uma entrada e só tem uma saída. Ele vai ter que passar pelaquela porta, em algum momento da noite. Então, se tu tiver paciência, espere ele aqui, por causa que ele vai assinar teu boné. Tua bolsa. E ela, pois é, eu não sei. Eu falei, tô te dando a morta, Tu fica aqui na frente.
Que ele vai ter que passar aqui. Não tem outra entrada e não tem outra saída a não ser essa. E daí ela, tá, beleza. No final do show, eu tava muito cansada, muito, muito exausta, assim, tipo, muito grata de tudo e tal, mas cansada, sabe? Eu pensei, meu, eu só quero ir embora, sabe? Aí, tipo, a menina que eu conheci na fila, que é escaladora e tal, me encontrou no final, daí ela me convidou pra fumar um narguile com uma galera que ela conhecia. Era, tipo, literalmente do lado do The Academy. A gente entrou, tinha um monte de cara esquisitão. Aí, tipo assim, a gente foi lá pro final do lugar, daí tinha uns caras muito esquisitos fumando narguile. Eu pensei, meu, não vai dar. Eu falei, não, valeu, obrigada, mas eu vou pra casa, tô me sentindo meio mal, minha amiga tá me esperando lá e tal. E daí eles, tipo, tá, beleza. Daí eu peguei um Uber, eu sei, caro, não sei também, mas, tipo, eu só queria ir pra casa, sabe? Segura. Fui pra casa. E quando eu cheguei em casa, simplesmente, Rebeca falou assim, amiga, olha só, eu lembrei que tu falou ontem na nossa janta que tu quer ir pra Marrocos com as suas amigas ano que vem. Então, eu passei no restaurante marroquino, tá? E comprei umas coisinhas pra ti, amiga. Desculpa não ter comprado tanta coisa, mas eu comprei uma coisinha de cada. Meu, ela comprou um banquete pra mim, que eu até almocei no outro dia. De tanta comida que ela comprou. Aí ela falou, deixei pra ti lá na mesa, tá? De feliz aniversário. Porque eu sabia que tu quer ir pro Marrocos e tal, então... E aí também pedi pra dona do restaurante escrever feliz aniversário em árabe pra ti, não sei... Sabe? Entende? Eu não, ela já tava me abrigando. Ela não tinha obrigação nenhuma de fazer nada do que ela fez. E ela foi lá... Entende? Gente, assim, ó... Eu não consigo, eu não sei nem como continuar aqui, porque assim... Foi uma gratidão tão grande de ter tido uma pessoa que nem a Rebeca pra me receber na cidade que, tipo, em 2014... Eu fiz intercâmbio de 2 semanas pra Dublin. E, tipo, foi muito incrível. Fui acolhida pela cidade. Dublin sempre teve meu coração. E aí, tipo, eu pensei, cara, vou ter que ir no show dele em Dublin, né? Dublin é uma cidade tão que eu já conheci e tal, meio que foda-se. Mas foi incrível ter voltado lá. Incrível. Ainda mais pra viver todas essas experiências, sabe? Enfim, o show foi incrível. O Saint Laurent é muito talentoso. Je suis littéralement but I need to do better. I'm only half of the man I could be. Her growth is a scary to me. And I just look for that shit in my sleep. You know I'm good for it. With the pain, no one was not up to you. I'm in it, ma classe, mais pas d'unité. On m'a pris, j'ai quitté la finité. On est tous la grâce à des unités. J'avais comme ça, on m'a fait faute, we not leaving. I had to just tell me I'm dreaming. They got me in and out in the sea. I'm on top of the world for a reason. You know that j'ai pas fait exprès, ça me haine. C'est les filles dans les Falastini. J'passe mes journées au street, tu vois pas même pas celui des Champs-Élysées. Quand le chance avait déserté, mais je l'ai poussé jusqu'à l'infini. Souvent je disais ne m'attends pas, j'ai raté plein mais ça t'attend pas. Pour me foutre de ton Dieu, je l'ai pris dans son. Que je sache, j'ai désormais remis la main. Et je tape à pour un moment. Tout le monde, ça fait une erreur. Vu que le monde oublie notre sang, nos mêmes étoiles. On est finalement, ça me haine. Eu amo que ele é político, e eu amo que ele tem a bandeira dele forte, e eu amo que ele ganhou prêmios, e nessas premiações a galera sempre falava pra ele, tipo, meu, por favor, não fala na questão palestina, sabe? Não fala sobre genocídio, sobre guerra, tipo, não precisa disso. E ele falou... E aí, num discurso dele, ele fala, então, a organização do evento me pediu pra não falar, mas não tenho como não falar, entendeu? Tipo assim... Literalmente o menino é palestino, aí não vai falar sobre a causa que é ele, como é que, entendeu? Então, assim, ele é uma pessoa que me inspira muito, porque durante muito tempo eu achava que eu não ia conseguir inspirar as pessoas, porque a minha vida não tipo assim,
meu pai e minha mãe estão juntos até hoje, ninguém morreu em guerra, ninguém nada, os dois me amam, eles não são divorciados, o relacionamento deles tem os seus problemas, mas assim, nada demais, sabe? São pessoas saudáveis, eu cresci num ambiente muito cheio de amor, então eu sempre achei que, tipo, pra eu conseguir inspirar as pessoas, ou ser uma líder, ou enfim, eu ia ter que ter uma história triste, sabe? Porque é o que o storytelling todo mundo conta. E quando eu conheci o Saint Laurent, e a Bey também, entendeu? A Beyoncé, tipo... Os pais dela vão junto com ela em turnê, estão junto dela, ajudam, organizam, fazem acontecer, sabe? E o Saint Laurent, eu olho pra ele e fico tipo, meu, os pais dele são uns fofos, sabe? Tipo, a mãe dele é argelina, então a primeira língua dele é francês, aí o pai dele é árabe, e aí, tipo assim... Sabe? Aprendeu tanta coisa em casa, os dois amam ele. Ele faz react de quando ele posta uma música nova. Ele mostra o pai dele reagindo à música dele pela primeira vez, porque o pai dele é DJ. Então, assim, sabe? Eu fiquei, meu, essa pessoa nasceu num lar de amor e num lar tão saudável. E tá contando uma história tão foda, sabe? Tipo assim, ele usa de ter tido uma base muito estruturada. Eu não sei se eu chamo de privilégio ter os pais dentro de casa, eu normalmente falo, mas enfim, o privilégio de ter tido uma casa onde os dois pais estão juntos, que ele conseguiu sair da faixa de Gaza, porque foi onde ele cresceu, pra ir para os Estados Unidos, pra poder estudar relações internacionais. Então, tipo assim, ele teve muitos privilégios durante a vida, e hoje ele tá retribuindo de volta com a música dele, com o movimento dele, com a potência dele. Então, tipo assim, ele me inspira justamente por causa disso. Porque eu também sou uma pessoa que venho de um lar com muito amor e com muita presença dos pais. E com amigas e com uma rede gigantesca de pessoas que me inspiram e me ajudam, sabe? Então por que eu não vou retribuir pro universo e pro mundo uma coisa positiva, entendeu? Então, assim... Pra finalizar essa questão de toda a história da viagem, no outro dia, a italiana me mandou uma foto, me mostrando a bolsa dela autografada, e falou, nossa, muito obrigada por ter me falado que ele ia estar aqui no final e tal. E aí ela demorou muito tempo, ela falou, eu tenho um vídeo que eu quero te mandar e tal, e ela ficou muito tempo sem me mandar. E aí, em fevereiro desse ano, ela me mandou o vídeo. E aí, nesse vídeo, tem umas meninas, tipo assim, ele saiu e daí tinha, sei lá, umas 4 ou 5 meninas esperando ele e tal, e uma delas tava filmando, tá? E aí tem um momento que uma delas fala, a gente veio de outro país pra te ver. E dele, de onde é que vocês vieram? Delas, eu vim da Inglaterra, eu vim da França, eu vim não sei do quê. E dele, pô, que legal, muito obrigada. Aí ele falou, mas sabia que veio uma menina do Brasil me assistir? Ela veio lá do Brasil pra estar no show de hoje. We all came from different countries, none of us Ireland. We all traveled oceans to see it. Thank you. We came from London. Okay. It was not that far, but yeah. There was one girl that came from Brazil. Wow. I was like, really? Wow. No, but thank you guys so much for coming. E aí, quando eu ouvi isso, porque a moça italiana, me perdoa também, não me esqueci o nome dela. Quando ela me mandou o vídeo, ela me mandou tipo, olha só, ele autografando a minha bolsa e tal. Aí eu comecei a prestar atenção no que tava sendo dito. E quando eu vi que ele se exibiu comigo, entendeu? Ele me usou pra se exibir pras outras, eu fiquei, meu... Simplesmente, tá? E aí, assim, segui toda a banda dele no Instagram, daí troquei ideia com o baixista. Eu tenho o WhatsApp do baixista do Saint Laurent, entendeu? Do Sam. Simplesmente. Então, assim, gente, sério, eu entendi muitas coisas ano passado. Essa conexão com o mundo árabe pra mim, essa reconexão tá fazendo muito sentido pra mim. Estudar árabe, entender um pouco mais dos meus ancestrais e de toda essa questão tem feito muito sentido, sabe? Quando a gente passa muito tempo na nossa vida tentando achar um sentido pra quem eu sou, de onde é que eu vim, simplesmente foi a melhor coisa que pôde acontecer pra mim, porque eu vivi todas essas coisas. Eu sou muito grata a todas as pessoas que fizeram tudo acontecer. Eu não fiz nada sozinha, entendeu? Literalmente, tipo, eu tenho uma ideia e eu vou tentando levar quem eu conseguir comigo, entendeu? Então, tipo assim, Júlia, vamos junto pra Paris? Júlia, a gente conseguiu... Eu tenho uma amiga minha que trabalha na Melissa, daí a gente conseguiu algumas coisas pra gente levar pra Paris, pra gente fazer fotos e vídeos pra gente mandar pra Melissa. Então, tirei fotos e fiz conteúdo pra Júlia. A Júlia conseguiu se descobrir e conhecer lugares novos, sabe? Tipo assim, porque eu já tinha viajado pra Paris, então consegui mostrar Paris, que a Yasmin conhece, pra minha melhor amiga, e a gente tá tendo essa viagem. E daí teve meu aniversário, daí eu conheci o artista da minha vida. Tipo assim, parece que um ciclo
fez sentido, sabe? E tudo isso foi porque eu fui deixando espaços pra essas coisas que eu sentia que o universo estava comunicando comigo, pra esses espaços serem preenchidos por essa magia do universo. E ao mesmo tempo me conectando com pessoas tão incríveis que fizeram o melhor dia da minha vida acontecer e os melhores momentos da minha vida. E tantas amigas minhas e pessoas ao meu redor que estão me incentivando cada vez mais a me conectar mais com essa questão árabe minha. Então, amigas que vêm em post, que vêm em curso, que vêm não sei o que, estão sempre me mandando essas referências. E... sério, eu não... Enfim, então eu decidi que... já tava sentindo isso, né? Mas esse ano passado também, eu encontrei um mestrado que eu já quero fazer, que é um mestrado em segurança internacional, com foco em Oriente Médio. Então, eu vou dedicar os meus estudos de relações internacionais para entender cada vez mais o Oriente Médio em si, por causa que é uma região muito complexa e cheia de camadas, que muita gente às vezes não se interessa. Porque o que eu mais vejo é gente querendo estudar a Europa, estudar os Estados Unidos, estudar, né, tipo, Alemanha, Itália, e tipo, porra, legal, porém, tá, e aí, sabe? Então, eu sei que eu tenho um apego emocional também em relação ao Oriente Médio, mas enfim, a região MENA, que é Middle East e North Africa, né, é uma região cheia de riqueza, e é muito foda porque daí começa isso, entendeu? Eu começo a me ver como a América Latina e eu começo a ver o quanto a gente é parecido com os árabes e as pessoas do Oriente Médio, por causa que são pessoas maximalistas, que têm história, que têm tempero, né? Eu chamo de ziriguidum. São pessoas que têm ziriguidum, entendeu? Que tem... Olha isso aqui! A gente vai olhar hoje a moda, né? As coisas dos Estados Unidos, da Europa, é tudo minimalista, é tudo quietinho, é tudo... quieto, vegano e branco e sem barulho e, sabe? Eu quero isso aqui, eu quero riqueza, eu quero coisas robustas, eu quero, sabe? Elegância, são coisas mais refinadas, entende? E a América Latina tem muito isso, a gente tem muito ziriguidum. Então, tá reforçando também ainda mais a minha identidade brasileira, me conectar com as minhas raízes árabes. Eu não sei se isso faz sentido, mas... algumas coisas só precisam ser sentidas e elas não precisam fazer sentido, né? Porque sentir... Se faz sentir, faz sentido. Basicamente isso. Enfim, gente. Eu não podia deixar de compartilhar essa história porque eu amo contar ela demais. Porque quando eu vou me lembrando... daí eu fiz isso. Nossa, eu conheci tal pessoa. Nossa, daí eu comecei a fazer aula de árabe. Nossa, daí o Sam Levan faz RI, é formado em RI. Nossa, daí ele faz isso, ele faz aquilo. Ele ama o Brasil, ele conhece não sei o que. Sabe? Nem eu consigo acreditar tantas coisas incríveis que aconteceram na minha vida. Mas eu só queria deixar aqui meus agradecimentos às pessoas que, enfim, me apoiam todos os dias, que são as minhas amigas, Dani, Raíssa, Manu, Baby, Júlia, e Rebeca, e Thiago, enfim, Carlo, e Lucas, que me ajudaram na plataforma do Achamos. Ai, gente, sério, a vida é linda demais, eu amo as pessoas, e... Rula, minha professora de árabe, Rania, a outra menina italiana que é maravilhosa, a gente conversa direto, mas eu não gravei o nome dela, me perdoa. Enfim, só gratidão ao universo e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpa a quantidade de coisa que eu falei e eu sei que é tudo muita loucura e que eu falo rápido e que... mas é que... essa sou eu, gente. E é isso. Eu só queria dizer, tipo assim... Meu, se você tem um sonho, tá? Tipo assim, foda-se. Mas é que é muito não interessa. Mas é que vai que... Não, foda-se. Não, mas é que talvez... Não interessa. O que tu sente? O que tu quer fazer? Entendeu? É isso. É isso. Tá bem? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.